Professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2025. Nós vamos tratar sobre o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares, pastor, teólogo, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CPAD, homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus, pastor Ezequias Soares. Nesse trimestre, na lição de adultos da nossa CPAD, nós vamos estudar temas maravilhosos como este primeiro, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Depois vamos estudar Somos Cristãos, a encarnação do Verbo, Deus é triuno, Jesus é Deus, o Filho é igual com o Pai, as naturezas humana e divina de Jesus. Jesus viveu a experiência humana. Quem é o Espírito Santo? O pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana. A igreja tem uma natureza organizacional e perseverando na fé em Cristo. São temas, com certeza, edificantes para a nossa alma. Lembrando que essa lição é a lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, a Livraria Evangélica, a Livraria do Povo de Deus. É ali que você compra Bíblia, revista, harpa, materiais evangélicos para a sua edificação espiritual. É muito importante que você saiba que a Livraria CPAD, ela está ali numa travessa da Rua Doutor Fon, na Rua João Tobias 360, no Belenzinho. Ali você procura o pastor Jefferson, procura a Berenice, o Moisés e toda a sua equipe, e você certamente vai ser muito bem recebido. Lembrando também da Livraria da Associação, que é dentro do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, ali na Rua Doutor Fon. Então ali você procura o pastor Silas, o Alex, toda a sua equipe. Também você compra materiais evangélicos para a sua edificação espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro aqui, que nos ajuda, que está diretamente ligado conosco. Você, quando compra na Provix, você está cooperando diretamente com o canal do professor Álvaro Bruno. Quero agradecer também o meu amigo Reginaldo Amaral, sua esposa irmã Francileide, né, toda a sua família, que Deus abençoe, tem sido o nosso parceiro, ele que nos franqueou esse espaço para o estúdio de gravação. Então Deus abençoe essa parceria maravilhosa que temos com o Reginaldo Amaral e com a sua esposa irmã Maria Francileide. Também irmão Josué, marido da Marilene, também tem sido nosso parceiro aqui, tem feito trabalhos maravilhosos, tem nos ajudado demais. Que Deus abençoe irmão Josué, sua esposa Marilene, tá? Toda a sua família e todos os irmãos e irmãs que, né, junto conosco têm cooperado, principalmente ali no BNH, irmão Giovanni, a sua esposa Gabriela, também o irmão Janás, sua esposa Elisângela, várias pessoas. Se eu fosse citar o nome, ia ficar citando o nome de toda a congregação do BNH. Então, meu agradecimento pelas orações. Certamente alguns estão jejuando, outros estão cooperando. Então, sinta-se à vontade. E você de todo o Brasil e talvez até do mundo que estão nos acompanhando, Deus te abençoe e te guarde. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo se for a primeira vez. Se você estiver conosco já há um tempo, sinta-se convidado para nos ajudar a espalhar esse vídeo pelo Brasil e pelo mundo inteiro.
ajude-nos a fazer a obra de Deus. Vamos lá então, lição número 1. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. 5 de janeiro de 2025, já estamos aí iniciando mais um ano para a glória de Deus. Esse ano será um ano muito abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa família, tá bom? Então, dê glória a Deus, não se esqueça de deixar aqui os seus comentários, né, suas críticas positivas. Vamos lá então, lição 1 da CPAD, lição de adultos, texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar a matéria que estudamos no seminário Heresiologia. Vamos estudar sobre as heresias antigas com roupagens novas. São as mesmas heresias, mas elas se apresentam como novas, né? A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 20, do versículo 28 ao 31, 1 Pedro 3, versículos 15 e 16, e 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A palavra-chave nesta lição de hoje é heresia. Ele diz no texto: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Então, heresias são crenças e práticas
contrárias ao que está escrito na Bíblia Sagrada, contrárias à palavra de Deus. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, ou seja, não mudou em nada, talvez o nome, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois, conforme já dizia o pregador, Eclesiastes, lá em Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Eles só vão se reinventando e se reatualizando. O presente trimestre, então, esse que nós vamos estudar, tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã. Então, nós vamos ver o que a Bíblia diz, como é que a Bíblia diz, levando eu e você a reconhecer de longe as heresias. Nós precisamos bater o olho e saber, isso é heresia, isso está contra a palavra, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Não se engane, dentro da igreja sempre aparecem os heréticos, sempre aparecem as heresias. E eu e você precisamos estar atentos, precisamos frequentar a escola dominical, precisamos frequentar o culto de ensinamento da palavra, se possível frequentar um curso básico de teologia, para a gente bater o olho e saber, isso é heresia, isso não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Vejamos o primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes, os cuidados pastorais, que é a leitura bíblica de Atos 20, 28. Ele diz, os anciãos, entre aspas, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores, que eles são cuidadores de ovelhas, cuidadores de igreja. A função primordial do pastor é, primeiro, alimentar o rebanho, guiar o rebanho e proteger o rebanho. Vejamos o que diz Lucas 15, do versículo 4 ao 6. Eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, segundo a minha opinião, humilde opinião. E você encontra na CPAD, você pode comprar na Provix, com o pastor Fernando, pode comprar lá na CPAD, pode comprar também na livraria da associação. Agora tem a nova Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal atualizada, global, uma Bíblia maravilhosa. Então, Lucas 15, do 4 ao 6 diz, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, o papel do pastor é alimentar, é guiar e é proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora que a gente acabou de ler ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho da igreja, rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Vejamos Mateus, capítulo 7, e o versículo 15. Texto bastante conhecido, mas é bom que nós leiamos para relembrar.
Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15 ao 20, os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o início aqui é: cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. É sobre isso que nós vamos tratar nesse trimestre. Seria bom você não perder nenhuma das lições, porque todas elas estão combatendo heresias. Número 2, depois da minha partida, nessa fala do apóstolo Paulo. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico no futuro. Então, Paulo já estava prevendo que 2000 anos atrás nós estaríamos aqui falando contra os falsos profetas e advertindo a igreja do Senhor a tomar cuidado com os hereges, com as heresias, com as mentiras, com as distorções da palavra de Deus. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. Qual é essa palavra? Lobos cruéis ou lobos vorazes. Lobo não tem dó de ovelha. Lobo pega para matar. Lobo já tem essa característica de destruir a presa. Então, esses falsos profetas são como lobos vorazes. Depois ele diz, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, 2 Pedro, ele coloca aí 1:19 ao 21, eu vou ler na linguagem de hoje, 2 Pedro. A linguagem de hoje também é uma Bíblia interessante, porque a linguagem ela é bem mais clara, bem mais digestiva, no sentido prático, do coloquial. Tá? 2 Pedro 1:19. Eu estou em 1 de João. 2 Pedro 1:19 diz assim: assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das escrituras sagradas, ou seja, você não pode interpretar do jeito que você quiser, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, o profeta, ele só fala e ele só registra aquilo que o Espírito Santo determina. Nós devemos tomar muito cuidado quando a gente começa a criar coisas da nossa cabeça. Tá? Mostrou, então, Pedro, na sua carta, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Nem sempre. Tanto que, ao falar dos profetas legítimos, dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas,
no meio da igreja, como haveriam de surgir com o tempo, também no meio da igreja, falsos mestres, que é a leitura em classe de 2 Pedro 2:1, quando ele diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então aqui já havia uma profecia do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro também, todos eles, dizendo que isso iria acontecer e está acontecendo no meio do povo de Deus. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, lá na época de Paulo, na época dos apóstolos, esses falsos profetas já estavam lá, a ponto de Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, e o versículo de número 7, Paulo diz assim, na linguagem de hoje, né? Gálatas 1 e o versículo de número 7. Diz assim, na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Havia os falsos perturbando a igreja, querendo mudar, deturpar o evangelho de Cristo. E na leitura que nós lemos aí em Judas, Judas ia escrever algo e ele achou melhor, Judas é logo do lado de Apocalipse, se você puder abrir aí por gentileza, Judas e o versículo número 4, ele diz assim, na linguagem de hoje, pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral, e também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Então, veja aqui que eles, com alguma desculpa para justificar sua vida imoral, eles distorcem a palavra de Deus, tá? Mas nós temos como único mestre e Senhor o nosso Salvador Jesus Cristo. Então é bom você ficar muito atento. Número 3, a origem dos falsos mestres. Onde é que eles surgem? 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso de Paulo nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, os discípulos deles ainda estão por aí. Os discípulos, desses malignos aqui, dos falsos profetas. Entre eles estão os que se posicionam, acima das Escrituras. Qualquer homem, qualquer instituição que se posicionar acima da Bíblia Sagrada, já sabe, é heresia, é mentira, é do diabo. Os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para, entre aspas, corrigir a Bíblia. Olha a afronta, eles querem corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Eles são contra os apóstolos que andaram com Jesus e eles são contra os profetas da Bíblia, os profetas do Antigo e do Novo Testamento. Tais pessoas consideram seus discursos modernos, ou seja, mais avançados do que foi o de Pedro, foi o de Paulo, e a mensagem da Bíblia eles consideram desatualizada. Em razão disso, eles oferecem o quê?
um novo evangelho. Esses são os falsos profetas. Tá? Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Então, nós vamos estudar um pouco sobre heresiologia, né, sobre as heresias, e vamos estudar essa matéria apologética, como se defender, como nos defender das heresias, dos heréticos. Número 2, o que é, então, apologética? Definição, 1 de Pedro 3:15. Se você abrir a sua Bíblia, primeira carta de Pedro, vou ler na linguagem de hoje, e você pode ler na sua Bíblia da linguagem de hoje, que você já deve ter comprado, ou na Bíblia de Estudo Pentecostal. 1 de Pedro 3:15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor, com letra maiúscula. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Então, veja aí 1 Pedro 3:15, ele diz aqui: a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Você e eu, nós precisamos conhecer a doutrina bíblica. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa ou resposta. Qual é a resposta que você vai dar a um falso profeta, a um herético, né? Como é que você vai defender a sua fé? Essa matéria chama-se apologética. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. Eu e você precisamos estar preparados para defender a nossa fé. A versão bíblica, chamada Nova Versão Transformadora, emprega o verbo explicar. Assim, sempre preparados para explicá-la, sempre preparados para explicar a razão da nossa fé. A apologética mostra que o cristianismo ele é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Ou seja, a Bíblia ela é coerente, ela pode ser estudada e ela pode ser explicada de maneira sistemática. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Então nós, por completo, devemos amar a Deus e sabermos o que estamos fazendo de maneira racional. A que defesa Pedro se refere? No versículo 16, vejamos. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal, né? Uma acusação direta, de acordo com a lei, e uma acusação informal, né? De maneira indireta. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso que nós estamos vendo, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, isto é, isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade
para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, Atos 26, e de Agripa, na mesma audiência. Aí são duas autoridades políticas, né, sociais, e Paulo teve que se apresentar diante deles para dar explicações, né, sobre a sua fé, sobre aquilo que ele estava pregando. Por que devemos combater as heresias? O que será, né? Primeiro, para defesa própria, né, para nós nos defendermos a nossa pessoa, a nossa crença. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los de acordo com a Bíblia. Então, por exemplo, você é um crente pentecostal assembleiano tradicional. Você precisa saber essas outras igrejas que se dizem evangélicas cristãs, se elas pensam realmente de acordo com o que a Bíblia fala. Porque você não pode compactuar com coisa contra a Bíblia Sagrada. Segundo, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã. Por exemplo, a doutrina da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina da Trindade. Tá? São pontos fundamentais e muitas vezes eles fazem isso de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Então são pessoas sinceras, porém elas estão erradas, equivocadas. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica. Tem que ser mostrado na Bíblia essa fundamentação, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo, João 16 e 13, quando o Espírito Santo está conduzindo a conversa, a discussão, a argumentação. Tudo precisa ser feito no Espírito Santo e de acordo com a sua orientação. Número 3, estamos caminhando para o final. O que são heresias? Seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita. Não vai dar tempo de ler todas as referências, mas você, professor e aluno da escola dominical, por gentileza, leia as referências bíblicas. Isso é muito importante para fundamentar a aula. Não passe por cima. Tá? Eu só estou dando uma passadinha por cima para a videoaula não ficar muito comprida, para não ficar muito cansativa para você. Tá? Então, seita, aireses, é traduzido como seita e traduzida como heresias. Está aí a base bíblica. É verdade que o cristianismo também, no início, foi chamado de seita, mas não pelos cristãos. Pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Então, por exemplo, a religião judaica, no início, chamava o cristianismo de seita. As outras religiões estabelecidas do Império Romano, na época de Jesus, na época da igreja primitiva, pelo menos até o ano 200 depois de Cristo, o cristianismo, o evangelho foi chamado de seita. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo. Então nós precisamos conhecer as seitas, as heresias, para a gente poder tratar com respeito, mas mostrando a verdade do Evangelho. Aireses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido e também de espírito sectário, ou espírito de separação.
e nem sempre representam uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Por exemplo, os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Então, eles estavam dentro da religião judaica. Então, cada grupo, né, eles pensavam e defendiam o seu modo de pensar de maneiras diferentes. Tá? E a versão bíblica NAA, Nova Almeida Atualizada, traduz por partido. Então, por exemplo, no PT você tem várias alas. No PSDB e em todo partido político você tem os radicais, os moderados, o de direita, o de esquerda. Cada grupo tem suas facções, digamos assim, no sentido positivo da palavra, né? Que acaba se tornando também negativo, porque isso causa divisão, causa discórdias dentro do mesmo espaço. Paulo, então, adverte que não haja no seio da igreja essas aireses, essas divisões, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Então veja que esses grupos, eles vão trazendo inovações doutrinárias e querendo implantá-las dentro da igreja. E Paulo diz que isso não deve ser feito. Não deve trazer usos e costumes de fora para dentro da nossa denominação, para dentro da nossa maneira de viver o evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Heresias de perdição, 2 Pedro 1, 2 e 1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. Seria a heresia no sentido de erro doutrinário. Por exemplo, a pessoa que só crê em Jesus, ela não crê no Pai e ela não crê no Filho. Isso é um erro doutrinário gravíssimo. Alguém que não acredita que o Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade Divina. Essa pessoa, isso é um erro doutrinário gravíssimo. E outros, né? As heresias, então, elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Espírito Santo, ao ser humano, né, concernente à natureza, ao pecado, à salvação, à origem e destino, acerca dos anjos, né, sobre a igreja, sobre as escrituras sagradas. Então, tudo que distorce esse ensinamento da doutrina da Trindade, doutrina do pecado, doutrina da igreja, então isso é heresia. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e também interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, há muitas denominações heréticas que defendem a salvação pelas obras, pelo esforço próprio, pela caridade, etc, etc e tal. E a Bíblia diz que a salvação é somente através de Jesus de Nazaré. Então aqui nós finalizamos essa primeira lição do primeiro trimestre de 2025. Que Deus te abençoe e te guarde. É a lição número 1, 5 de janeiro de 2025, da nossa querida CPAD, a lição de adultos. Seja sempre bem-vindo. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Deus abençoe você e toda a sua família. E até a próxima aula, se Deus quiser.